Eis a lição que podemos aprender hoje. Quando a serpente tenta Eva no jardim, como vemos em Gênesis capítulo 3, o que ela promete à mulher e ao seu marido é que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. O pecado do Éden é a rebelião motivada pela arrogância, que faz com que o homem acredite que pode ser o seu próprio Deus. Ao comerem do fruto, Adão e sua mulher dizem para Deus que não querem viver de acordo com os padrões divinos, mas sim de acordo com seus próprios desejos e vontades. O homem troca o governo de Deus pelo seu autogoverno, a dependência de Deus por uma falsa autossuficiência. Desde o Éden, essa tem sido repetidamente a postura do ser humano. Os partidários do iluminismo, movimento intelectual do século XVIII, XVII, eram contundentes em sua defesa de antropocentrismo, termo que significa que o homem é o centro do universo. Do mesmo jeito, hoje, nossa cultura incentiva e prega que todos devem olhar mais e mais para si. Estamos todos buscando nossa individualidade, nossa autenticidade. O slogan dos nossos dias é: seja você mesmo, crie suas regras, sua verdade, faça somente aquilo que te faz feliz, independente das consequências. A cultura do mundo nos ensina a sermos orgulhosos, arrogantes, altivos, a buscarmos o autogoverno e a autossatisfação. Mas ao contrário de tudo isso, Jesus nos ensina que os bem-aventurados são os humildes de espírito. Talvez você já tenha ouvido no lugar de humildes a expressão pobres de espírito, utilizada em muitas traduções bíblicas. Algumas versões mais atualizadas do texto bíblico trazem a versão humildes de espírito, para evitar más interpretações do texto. Isso porque quando Jesus fala sobre os pobres nessa passagem do Sermão do Monte, não queria se referir aos materialmente necessitados. A proposta do Senhor não é confrontar riqueza e pobreza externa ou material, mas nos fazer olhar para dentro de nós mesmos. O termo pobre nos remete a alguém necessitado, carente, que não consegue suprir sozinho suas próprias necessidades e que, por isso, depende de outrem. Jesus nos convida a reconhecermos nossa carência, nossa necessidade de Deus, para podermos andar na dependência dele todos os dias. O Mestre nos ensina que somente aqueles que reconhecem que não são capazes de ser virtuosos e de viver a vida de forma autossuficiente é que terão o reino de Deus. Não ingressamos no reino de Deus até que reconheçamos que somos pecadores e nos dispomos de toda a arrogância, nos humilhando aos pés de Jesus, nos curvando diante dele e reconhecendo que precisamos do seu Espírito Santo para nos guiar e nos ensinar. Precisamos reconhecer que não são nossas virtudes e obras que nos fazem entrar no reino de Deus, mas as virtudes e a obra de Cristo. Ao dizer que devemos ser pobres de espírito, Jesus confronta não apenas a arrogância do pensamento secular, que coloca o homem no centro, mas também a altivez dos religiosos que acreditam serem melhores do que os outros por suas ações e moralidade. Em Lucas 18, versos 9 a 17, Jesus conta aos seus discípulos uma parábola sobre um publicano e um fariseu que desceram ao templo para orar. O fariseu religioso batia no peito e dava graças por não ser como o pecador e louvava a si mesmo. Enquanto isso, o publicano rogava: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O Senhor nos ensina que o publicano foi justificado por Deus e não o fariseu com a sua própria justiça e religiosidade vazia. Quando nos aproximamos de Deus, percebemos nossa pecaminosidade, nossa necessidade dele. Foi assim com o apóstolo Paulo, o arrogante líder fariseu, perseguidor dos cristãos, que após conhecer a Cristo e à medida que se relacionava com ele, se reconheceu como o pior dos pecadores. O apóstolo em Romanos diz sobre si mesmo: miserável homem que sou.
Todos nós precisamos reconhecer que somos miseráveis, que pela graça de Deus encontraram a casa do pão e também pela graça de Deus podem dizer a outros miseráveis onde encontrar o pão da vida, que é Jesus. Nesse momento, de forma prática, ore ao Senhor por arrependimento se você tem sido arrogante e altivo de espírito, se você tem vivido pelos padrões da cultura, do egocentrismo, ou se tem sido um mero religioso. Peça ao Senhor para te ajudar a não se amoldar aos padrões culturais seculares, mas a ter sua mente renovada pelo ensino dele, para te mostrar todos os dias a arrogância escondida em seu coração e ajudá-lo a se livrar do orgulho e buscar a humildade de espírito de viver na dependência dele. Pois, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus.